Olá, eu sou Lorival Filho e sejam bem-vindos ao canal Matemática Fácil. Aqui vai ter dicas, exercícios, aulas completas e tudo o que você precisa saber sobre matemática. Vamos lá? Vamos começar a aula? Beleza? Voltamos aqui no Matemática Fácil. Vamos continuar o estudo de conjuntos. Hoje nós vamos falar de conjuntos dos números racionais. Vamos lá? Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Irracionais, não é isso? Observe os seguintes números. Observe esses números aqui, ó, que você já conhece. Presta atenção. Raiz quadrada de 9, 3, né? Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 144 igual a 12. E a raiz quadrada de 25, 5. Não é isso? Até aí tudo bem, né? Raiz quadrada de 1,21, 1,1. Raiz quadrada de 0,64, 0,8. Raiz quadrada de 3,61, 1,9. Raiz quadrada de 4,41, 2,1. O que esses números têm a ver com números irracionais? Vejamos que, observe que todos esses números são exatos, né? Exatos ou têm sua representação decimal finita, né? Essa primeira aqui, tudo é exato, né? Agora, esse aqui não é um número exato, 1,1, né? Mas sua representação é finita, tem um fim, né? 0,8 é finita, 1,9 é finita, né? 2,1 é finita. Vamos lá, vamos adiante. Agora, vejam esses números agora. Preste atenção. Raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2. Olha a representação decimal dele, olha. Olha aqui, ó. E é infinito, né? Botamos aqui 3 pontinhos, porque não vai caber tudo aqui, né? É infinito. 4, 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, né? E assim vai. Outros números. Raiz quadrada de 3, né? Isso aqui, infinito também. Raiz quadrada de 8, né? Raiz quadrada de 2 sobre 2, dá isso aqui. 4, raiz quadrada de 7, dá isso aqui, né? Então, o que esses números têm a ver com aqueles outros que nós falamos? Vejamos que, observe que esses números têm sua representação decimal infinita também, né? Infinita, mas não tem aquele número que se repete, que nós estamos acostumados a ver nas dízimas periódicas, né? É infinito, mas não tem aquele número que se repete, não é isso? Então, ó, vamos lá. Os números com essa característica, né, que são infinitos e não tem um período que se formam o conjunto dos números irracionais, indicado por I. A raiz quadrada de um número natural não quadrado perfeito, né? Aquele número que não é quadrado de nenhum número, é irracional. De maneira semelhante, toda raiz cúbica de um número natural que não é cúbico de nenhum número, né? Cúbico perfeito, também é irracional. Veja alguns exemplos aqui, ó. Aqueles exemplos que nós botamos, né? Raiz quadrada menos raiz quadrada de 8, e pode ser raiz cúbica também, né? Se não for exato, será um número irracional. Tá aqui, infinito, mas não tem o período que se repete. Tá aqui, ó. Não tem o período que se repete. Vamos adiante. Observe que todo número racional que nós vimos tem sua representação finita, né? Vou apagar só esse bichinho aqui. Tem sua representação finita
ou infinita, mas tem aquele período que se repete, que nós vimos, né, no assunto passado. Observe também que todo número irracional tem sua representação decimal infinita e não periódica. Portanto, gente, a diferença de número racional agora, olha, você pode ver pela representação decimal. O número racional, né? O número racional, sua representação é finita ou infinita, mas tem aquele período que se repete, para você não misturar, né? E o número irracional, irracional tem sua representação infinita e não periódica. Beleza? Vamos adiante. O número π, nessa letra grega aqui, ó, π, π, que corresponde à razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, também é um número irracional. É o número irracional mais conhecido, né? O π é o comprimento dividido pelo diâmetro, que dá igual a 3,14 e vai aqui infinitas casas, mas não tem o período que se repete. Beleza? Observe a representação dos números irracionais na reta numérica, né? Tem aqui, ó, menos π está aqui, que é menos 3,14, bem pertinho do menos 3, ó. Menos duas vezes isso aqui, ó, 2 vezes raiz cúbica de 5 dividido para 3, está aqui, ó, que é bem pertinho do menos 1, raiz de 2, que nós vimos lá, que é 1,4, aí vai um monte de número, se repete, né? Temos aqui raiz cúbica de 11, está aqui, ó, bem pertinho do 2, e temos aqui raiz quadrada de 61 dividido para 2, que fica aqui bem pertinho do 4. Beleza? Agora, conjunto dos números reais. O que vem a ser o conjunto dos números reais? Agora sim, conjunto dos números reais, ao adicionarmos, ao reunirmos o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais. Portanto, o conjunto dos números reais conjunto dos números reais, representado pela letra R, é igual à união, né, dos racionais, pela letra Q, né, unido com os irracionais, indicado pela letra R, tá aqui. Dessa maneira, temos que todo número real, natural, inteiro, racional e irracional é também um número real. Alguns exemplos de subconjuntos de reais aqui, ó, são o que nós já vimos lá: conjunto dos reais asterisco sem o zero, né? Conjunto dos números reais não negativos, que são os positivos e mais o zero, né? Conjunto dos números reais positivos, aí sim, são só os positivos, tirando o zero também e os negativos. Conjunto dos números reais não positivos. Não positivos significa o quê? Os negativos e mais o zero, né? E o conjunto dos números reais não negativos, ou negativos, agora sim, que são os negativos e tirando o zero, né? E tá aqui a representação, olha, reais, a união dos racionais com o irracionais, né? Então, olha, quase todo número vai ser real agora. Só tem duas coisas que você tem que saber que não são reais, né? Que vocês já viram, que é a raiz quadrada de um número negativo, né? Pode ser a raiz quarta também, de números negativos, não existe. Raiz sexta também não existe, de números negativos, não existe. Qualquer raiz que aqui dentro do radicando seja negativo e aqui seja par, não existe, né? E também uma coisa que não é real de jeito nenhum é você pegar um número e
dividir por zero. Por exemplo, 0 dividido para 5 dá zero. Porque 0 vezes 5 dá zero. Agora, 5 dividido para zero não existe. Não existe. Não existe. Por quê? Se você pegar 5. Opa, tá na frente aqui, né? Se você pegar 5 e dividir. Vou apagar isso aqui, tá? Botar aqui na frente. Se você pegar 5 e dividir por zero, não vai existir um número que aqui que eu multiplico por zero para dar 5, né? Portanto, aqui ó, não existe. Beleza? Portanto, é possível associar, né? Vamos ver agora a reta numérica real. É possível associar cada número real a um ponto da reta numérica e a cada ponto da reta numérica associar um número real. A reta numérica que representa os números reais é denominada reta real. Observe a reta e alguns números indicados nelas aí. Ó. O conjunto dos números reais também é infinito e ordenado. Tem aqui o zero. Para cá, tudo positivo, né? 0,8, raiz de 2, né? 11 sobre 5, 3 e infinito, assim vai. E para cá os negativos, né? Menos 1,5, aqui 5, né? Menos raiz de 3, menos 5 mais raiz de 5, né? E aqui também infinito. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.